Um dos principais assuntos do mundo corintiano no mês de outubro vem sendo a Safiel. E cara, eu acho que chegou o momento da gente trazer um novo vídeo, né, falando sobre esse projeto, o que é essa ideia. Inclusive, né, um dos principais pontos está aqui em cima, ó. Safiel está chegando, o lançamento dia 28/10/2025. Então a gente tem aí aproximadamente 2 semanas até o lançamento oficial desse projeto. E é um momento crucial para o torcedor corintiano ter o que é a Safiel, formar a sua opinião e aí decidir se vai apoiar ou não, tá? Então, por isso que a gente vai trazer esse vídeo aqui explicativo, vai ser um momento também da gente tirar dúvidas, tá? Eu, inclusive, comentei, né, nos vídeos durante a semana, assisti a 3 entrevistas, só nessa última semana, 3 entrevistas dos idealizadores do projeto, então tem muita coisa para ser falado sobre a Safiel, a gente vai trazer aqui os principais pontos, né, obviamente, como o Carlos Teixeira, um dos idealizadores, até trouxe, ele falou, pô, a gente poderia falar aqui 3, 4 horas sobre o projeto, né? Então, assim, se o idealizador tem isso para falar, a gente vai tentar resumir, né, ao máximo aqui para que a gente consiga trazer os principais pontos para o torcedor corintiano. E a primeira pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte: vocês já conhecem ou não o projeto da Safiel? Pode deixar o seu comentário aqui embaixo para a gente já ter essa noção, né, de quantos torcedores já conheciam esse projeto anteriormente. E vamos lá, Safiel, né, o nome já traz, seria uma SAF da Fiel Torcida e não da Gaviões da Fiel, alguma organizada nesse sentido, seria para todos os torcedores corintianos. E o ponto principal que rege esse projeto, aqui é destacado, ó. O Corinthians entre os clubes mais bem administrados do mundo. Tá? Então, é uma ideia de projeto para que o Corinthians tenha uma administração assim que vire referência mundial, né? Que é o patamar da nossa equipe. E vi uma matéria no UOL, que inclusive traz alguns pequenos detalhes, né, do projeto, que aí fica até mais fácil para a gente organizar aqui a nossa linha de raciocínio. Deixa eu até mudar a tela aqui, aí fica mais fácil para a gente ver, tá? Ó, os organizadores da Safiel, proposta feita aí por torcedores do Corinthians, para tornar o clube uma sociedade anônima do futebol, certo? Então, é essa a ideia principal, tornar o Corinthians uma SAF, só que uma SAF diferente daquilo que a gente está acompanhando no futebol brasileiro, né? No Brasil, a gente já tem algumas SAFs, a do Vasco, a do Atlético Mineiro, a do Cruzeiro, a do Bahia, né? E outras SAFs aí que a gente vem acompanhando. Só que essas SAFs são SAFs de donos. Como, por exemplo, é o Botafogo do John Textor, né? Você deixa de ser o Botafogo para ser o Botafogo do John Textor. Você deixa de ser o Cruzeiro para ser o Cruzeiro do Ronaldo, o Cruzeiro do Pedrinho, o Vasco da 777, o Bahia do Grupo City. Vocês estão entendendo? Então, hoje, o modelo que a gente tem no futebol brasileiro é a SAF de dono. Coisa que a gente não quer no Corinthians. Por quê? Da mesma forma que você tem a possibilidade de ter um dono corintiano que vai, né, potencializar o clube, você tem a possibilidade de ter um dono que não tá nem aí pro que é o Corinthians, pra história do clube, pros torcedores. Ele quer dinheiro e pronto, ele vê aquilo como um negócio, né? Então, para não correr esse risco, para a gente manter a nossa história, né, a nossa cultura do torcedor dentro do clube, que hoje, inclusive, nem vem acontecendo, né? É uma das principais reclamações, que a gente não tem nem acesso ao que acontece dentro do Parque São Jorge. As decisões são tomadas ali no complô, no conchavo, e fica tudo ali. Eles criam um problema, e aí quando o problema tá desse tamanho, ó, a gente precisa da torcida, ó, a gente precisa do apoio, ó, tá difícil. Mas na hora de tomar a decisão, é tudo ali no conchavo, certo? E a ideia da Safiel vem nesse sentido. Inclusive, os idealizadores do projeto se conheceram por meio da vaquinha, né, que a gente arrecadou aí mais de 40 milhões de reais. E aí os principais doadores decidiram, vamos montar um grupo político, né? Tá até aqui, ó. Eles queriam montar uma chapa para concorrer às eleições do Corinthians. Só que eles entenderam que isso ia demorar
Muito tempo. Até entrar no conselho, né? Ser eleito no conselho. Primeiro você entra como sócio, aí a chapa tem que ser eleita no conselho. A pessoa para concorrer à presidência tem que ter sido eleita como conselheiro 2 vezes. Só aí você já tem 2 mandatos de 3 anos. Já são 6 anos. Olha o tempo. E a primeira vez que você iria concorrer seria em 2026. Para o mandato 27, 28 e 29. Aí depois, 30, 31, 32. Você teria a possibilidade de concorrer como presidente em 2033. Olha a demora. Olhem a demora. Enquanto isso, né, a gente, a cada semana, uma notícia pior sobre o Corinthians, né? Principalmente sobre a parte administrativa do clube. E aí surgiu essa ideia de tornar o projeto de uma SAF dos próprios torcedores. Tá? Esse projeto, inclusive, nasceu no dia 26 de maio. 26 de maio, o Carlos, né, que eu tinha falado sobre ele aqui quase agora, traz essa ideia de, pô, vamos montar um projeto de uma SAF em que os torcedores tenham voz dentro do clube. E aí eles começaram a idealizar esse projeto, a estruturar, né, esse projeto. Um ponto muito importante, muito importante. Esse modelo da Safiel já é um modelo utilizado em outros lugares do mundo. Só no Brasil que não, em questão esportiva, tá? Mas, por exemplo, o modelo do Bayern de Munique é um modelo muito parecido. Tem um modelo da NFL, se eu não me engano, ou não lembro, algum esporte americano, que tem o Green Bay Packers, né, que muita gente fala, mas acaba nem entendendo muito o que é o projeto. Não, vi alguém falando que é um projeto bom, tem que ser igual. Igual, não dá pra fazer. Né, porque cada time tem sua particularidade, cada SAF foi feito em um momento. Mas boa parte da estrutura está sendo utilizada. Boa parte. Então, o primeiro ponto para o torcedor corintiano é esse. Esse modelo já foi validado em diversos lugares do mundo, inclusive em grandes empresas mundiais. Mundiais. No Google, na Apple, na Coca-Cola. É o mesmo modelo de governança. Você elege um CEO, né? Você traz um CEO e aí você traz mecanismos de fiscalização. Tá? Um ponto, já vou até trazer essa parte aqui para vocês. Aqui ele fala sobre a reunião com as organizadas, né, que o torcedor corintiano entendeu a gravidade. E aí vamos para entrar o que é esse modelo da Safiel, né? Pô, beleza, John, entendi. Eles querem profissionalizar o Corinthians, mas como que vai funcionar isso na prática? Como que vai ser essa gestão? A ideia é o seguinte, vamos separar a parte de futebol. Tá até aqui, ó. Vamos separar todas as áreas de futebol, masculino, feminino e categoria de base. Os outros esportes vão continuar no Parque São Jorge. A SAF vai ser para futebol masculino, feminino e categoria de base. Beleza? Para arrecadar dinheiro para essa SAF, os torcedores vão comprar ações dentro dessa SAF. E você comprando uma ação, você vai ter direito a voto nesses conselhos, né, que serão formados. Conselho administrativo, conselho fiscal, conselho cultural e governança. Aqui, ó. Todos eles teriam integrantes escolhidos pelos torcedores acionistas. Certo? Então, você tem aqui o torcedor podendo comprar uma ação e tendo voz dentro do clube. Tendo poder de decisão dentro do clube. Ok, até aí, tudo bem. Os torcedores aqui, ó, eles teriam também que comprovar a relação com o Corinthians, seja sendo sócio do Parque São Jorge ou participando do programa Fiel Torcedor. Ok. Um ponto que muita gente pergunta, pô, mas aí eu sou um torcedor, eu tô vendo lá vendendo as ações, eu vou comprar 30% das ações e eu vou ter uma grande maioria de voto. Não. O máximo que um torcedor pode ter é 1,8% das ações. E fazendo uma conta bem simples, tá? Bem simples. A meta mínima de arrecadação da Safiel é 1,5 bilhão. 1,5 bilhão. Se a gente bater essa meta mínima, a pessoa para ter 1,8, ela vai ter que gastar 27 milhões de reais.
Então não é assim, ah, não, o fulano quer ter voz dentro do Corinthians e aí ele vai mandar. Não. Primeiro que ele vai ter que fazer um alto investimento e ele só vai ter 1,8%. É literalmente a ideia de você pulverizar o poder. Todo mundo vai ter voz. Não importa se o cara tem mais dinheiro ou se ele tem menos dinheiro. A opinião dele vai ter o peso do torcedor. É uma ideia democrática, né, dentro dessa realidade de poder. Uma ideia onde os torcedores terão voz nessa gestão, né? Bom, vamos seguindo aqui. Um ponto importante aqui, ó, essas ações para o torcedor vai custar R$ 200, tá? A ação mais baixa. E aí, eles vão escalando de acordo com o perfil de investidor. Mas, mais uma vez, não é porque um comprou a ação de R$ 200, outro comprou a de tanto, que essa pessoa de 200 não vai ter voz. Vai ter voz, vai ter influência, e o cara que vai comprar mais, o máximo que ele vai poder ter é 1,8%. E quanto mais torcedores do Corinthians a gente tiver dentro do projeto, menor vai ser essa porcentagem da pessoa. O cara só vai poder ter 1,8% se não atingir a meta mínima, né, de torcedores ali na parte base do projeto. Então, quanto mais torcedores corintianos dentro do projeto, melhor. Melhor para essa ideia de pulverizar o poder. De todo mundo ter voz dentro do clube. E aí eu queria voltar nessa parte aqui dos conselhos, que é uma das partes mais importantes, que é onde se decide as pessoas que estarão no comando do clube. Tanto na parte administrativa, fiscal, cultural, de governança, o que seja, o CEO. O cara, para ser o responsável administrativo, ele vai ser eleito, né? O pessoal vai votar, vai ser escolhido. Só que para ele se candidatar, ele vai passar por um processo seletivo que já está definido. O cara tem que ter competência técnica, tem que ter boa reputação e tem que ter experiência. Não dá para eu chegar lá e falar, ó, eu quero me candidatar aqui para a parte fiscal, para a parte financeira. Tá, mas qual a sua capacidade técnica para isso? Você estudou para isso? Você tem experiência na área? Ah, não, é porque eu sou amigo do fulano. Não, tchau. Que hoje é o que acontece dentro do Corinthians. Hoje é o que acontece. A gente tem diversos cargos estatutários dentro da diretoria. E aí tem que colocar alguém que faz parte do conselho. Não importa se a pessoa trabalha com A, ela entra no cargo que trabalha com X. Não é nem que trabalha com B ou C, que está próximo ali. Não, trabalha com X, Z, do outro lado. Mas o cara tá lá. E ele exerce a função da forma dele, com a fiscalização precária, transparência zero, né? Zero. E o torcedor corintiano está cansado de passar, cansado de ver acontecer dentro do clube. Esse é o principal ponto. A gente cansou de ver essa situação. E, por outro lado, a própria administração já se mostrou incapaz, incompetente. A gente vê o valor da dívida do Corinthians. E a dívida só aumenta. A cada ano são 350 milhões de reais que aumentam na dívida do Corinthians. Eles já se provaram que não conseguem mais andar com as próprias pernas. Precisa de uma injeção de capital. E a Safiel é um modelo que traz isso sem deixar todo o poder na mão de uma pessoa. No cara que vai olhar e vai falar, não, eu quero esse cara aqui, eu quero fulano aqui, eu quero... No outro dia, se ele acorda e fala, ah, não, me arrependi, eu vou tirar... Não, não é dessa forma. Você vai ter o poder espalhado. Espalhado. Esse é o principal ponto que o torcedor corintiano precisa entender. A gente vai ter voz lá dentro e a gente vai ter um modelo de fiscalização que já funciona nas principais empresas do mundo. Do mundo. Mais uma vez, não é que, os idealizadores tiveram a grande ideia, a ideia de $1 milhão, né? Ah, pensei aqui, criei um modelo. Não, eles adaptaram um modelo que já funciona no mercado. Isso já funciona em outros lugares. Esse modelo de fiscalização, de indicação de pessoas passando por um processo seletivo. Por isso que eu estou acreditando bastante nesse projeto, tá? Então vamos dar uma volta aqui rápida pelo site da Safiel. Tem alguns outros detalhes importantes, né? Principalmente o que eles trazem, vamos colocar assim, de benefícios, né? Deixa eu ver como... Aqui, ó, resultados esperados.
Temos aqui, ó, até antes, né? Como a Safiel vai funcionar? É um movimento que não é uma promessa, é um projeto ancorado em capital estruturado, administração qualificada, governança corporativa e metas claras. Hoje a gente não tem nada disso no Corinthians. Nada. Nada. A gente não tem administração qualificada. A gente não tem governança. Muito menos corporativa. E a gente não tem metas claras. Não tem um planejamento. Não tem competitividade. A gente basicamente só tem problemas. Né? Basicamente só tem problemas. Bom, resultados esperados. Para o torcedor, profissionalizar e pagar as dívidas sem virar um time de dono, né? Que aí a gente vai seguir sendo o time do povo. Esse é um dos principais pontos do projeto. Restaurar a competitividade do Timão dentro de campo e voltar a brigar pelos maiores títulos, né? Qual foi o último Brasileirão que o Corinthians entrou e a gente pensou, ó, o Corinthians vai brigar pelo título? Talvez 2015. Porque nem em 2017, quando começou, a gente tinha essa projeção. Nem em 2017, por mais que a gente tenha vencido um primeiro turno invicto e tudo mais, né? A história tá aí. Mas há quanto tempo? É difícil, cara. Hoje é o Campeonato Brasileiro de 2025, então a gente tá falando num período de 10 anos. Que a gente entra no campeonato sem almejar o título. Difícil. Permitir que o torcedor seja dono, ações com valores populares e participação na valorização do futebol. Votar diretamente nos conselhos de administração, fiscalização, cultural e comitê de governança. Cadeia reservada no conselho de fiscalização para representante direto das torcidas organizadas. Bom, isso, tudo que a gente falou até agora, é o projeto para fora, é o projeto pro torcedor. Qual vai ser a vantagem do projeto do sócio, né, pro sócio do Parque São Jorge? Porque o projeto, para ser aprovado, ele tem que ir pro conselho, né, tem que ser aprovado lá dentro e depois ir para a votação do sócio do Parque São Jorge. Ele depende desses dois âmbitos. Só lá dentro do conselho aceitar o projeto, falar, ó, vamos levar para votação e depois a votação geral dos sócios, para separar o futebol do Parque São Jorge. Qual seria a vantagem para o sócio do Parque São Jorge de separar o futebol? Primeiro ponto óbvio é o fim do sufoco financeiro. A SAF vem para resolver o problema financeiro do Corinthians, é o principal ponto. Segundo, autonomia do clube social. A Safiel não vai mexer no Parque São Jorge em nenhum esporte que não seja o futebol. Vai seguir com autonomia para eles. Preservação e valorização expressiva do patrimônio do clube. Foco na reconstrução e melhorias do Parque São Jorge. Inclusive, eles já têm um projeto de revitalização, né? E aí tem aqui, ó, para instalações, esportes amadores e atividades sociais dentro do Parque São Jorge. Então, não vai só olhar para o futebol e abandonar o Parque São Jorge. Tem projeto para lá também. Representatividade direta no futebol com participação nos conselhos, mesma coisa. Então, o pessoal do Parque São Jorge também vai ter representante nesses conselhos, tá? Eles não vão ficar, não, então acabou aqui, no Parque São Jorge não existe mais. Vai existir, vai ter uma voz ali dentro e vão ser respeitados. Mas quem cuida do futebol é a Safiel. Você vai ter o direito de voz, o direito de opinar, o direito de votar, ok. Mas o controle fica com a Safiel e o controle, obviamente, fiscalizado, né? Sempre com alguém olhando, com as pessoas ali de olho. Para atletas e representantes, né, o investimento na estrutura, contratos respeitados, foco no campo e nos títulos e tudo mais, questão de desenvolvimento de carreira. Para o investidor, aí a gente está falando do investidor, a pessoa que está comprando a ação, né, que é também o torcedor, e teremos a possibilidade do investidor externo, né? Mas, vamos lá, para o investidor, acesso inédito ao ativo esportivo com maior potencial de desenvolvimento e valorização no Brasil, modelo de profissionalização e governança corporativa de alto nível, projeção de abertura em capital, de capital em bolsa e segurança técnica e jurídica. Para quem queira investir no Corinthians, seja patrocinador e até um recado, né, para a imprensa e tudo mais, o Corinthians como reforço de credibilidade para a indústria do futebol brasileiro, valorização da liga, aumento de engajamento e audiência, aceleração de profissionalização em outros clubes. Porque aí, a partir do momento que eles entenderem o que é o modelo da Safiel e o projeto começar a andar, muita gente vai querer copiar o projeto, né? Até naquilo que eu falei, não é um modelo criado
por essas pessoas. É algo adaptado para a realidade do Corinthians. Então, pro torcedor é o seguinte, a gente vai ter, a partir do dia 28/10, o lançamento oficial. Vão explicar como que vai funcionar, qual banco que já tem parceria, né, para vender essas ações, a ideia de CEO, isso, aquilo, o cronograma, né, essa parte mais detalhada do projeto. Mas a base é isso daqui. Os torcedores do Corinthians tendo voz dentro do clube, né, podendo ali votar para os conselhos, como a gente explicou. Teremos pessoas capacitadas, pessoas técnicas de verdade, né? Porque já tivemos muitas promessas. Ah, não, a minha gestão é a gestão técnica. Ah, não, vou trazer uma pessoa qualificada. Ah, não, pessoa que for da renovação e transparência tá fora. Aí a pessoa vai e aparece. Cansou, cara. A gente cansou. Não vai ter a possibilidade do cara usar o cartão corporativo e passar batido pelo financeiro. Não vai. Não vai. É um modelo de governança de alto nível. Modelo de governança de alto nível. Hoje, o maior problema da Safiel que eu vejo, tá? O maior problema, não vou colocar nem como problema, o maior obstáculo, tá? O maior obstáculo é a aprovação dentro do Parque São Jorge, certo? É conseguir colocar esse projeto lá dentro e levar para votação. Porque a gente vai estar basicamente tirando o poder das mãos de quem colocou o Corinthians nessa situação. Para o torcedor, é o melhor cenário possível. Para quem está lá dentro, às vezes a pessoa pode ter o ego um pouco maior e falar, não, a gente tem que se resolver, a gente vai dar um jeito, e cada vez mais, né, colocando o Corinthians para baixo. É o que vem acontecendo. Então, cara, é um projeto bem estruturado, é um projeto bem amarrado e é um projeto que respeita a história do Corinthians. Finalizo aqui a minha parte jornalística, a minha parte informativa, tá? Agora é o torcedor corintiano John que está falando. John corintiano, o John que vai no estádio, o John que ama o clube e ponto. Torcedor corintiano. Tá com alguma dúvida? Pode comentar aqui. Vamos trocar essa ideia, vamos debater. Ah, eu tenho uma crítica. Comenta aqui. Outros torcedores vão comentar também. Pô, eu acho que ficou faltando isso, eu acho que isso pode melhorar. Tragam as suas ideias, comentem para o pessoal da própria Safiel também. Vamos debater, porque assim, hoje é a única solução, é a melhor solução que eu vejo, tá? Única, talvez não, mas assim, a melhor solução para mim é a Safiel. Respeitando o clube, com um projeto estruturado e o projeto mais rápido, assim, né? Para você ter essa injeção de capital e resolver o principal problema do Corinthians, que é o problema financeiro. O Corinthians tem um potencial enorme, todo torcedor corintiano sabe disso. Qual que é a frase que a gente mais fala? Pô, o Corinthians bem estruturado era para estar dominando tudo. Por que a gente não tá? Porque não é bem administrado. Não é bem administrado. E é isso que a gente quer. É isso que esse projeto propõe. E aqui, sem falsas promessas, sem mememê, sem quais. Torcedor corintiano, entenda o projeto Safiel. Você pode até discordar. John, eu não concordo. Eu não acho que é o caminho. Tudo bem. Mas a gente chegou num momento que todos os torcedores corintianos têm que ao menos conhecer o projeto. Ao menos entender o que é o projeto, e aí a partir disso cada um forma a sua opinião, ok? Mas entenda um projeto e a partir disso você forma a sua opinião. Ó, eu concordo, eu discordo, é isso. A gente precisa de união. União nesse momento. A gente precisa cobrar os sócios, cobrar os conselheiros para que a gente consiga avançar com esse projeto, tá? Bom, acho que é isso, né? Talvez tenha deixado alguma informação de fora aí, mas mais uma vez, comente aqui se ficou com alguma dúvida, se algo não ficou bem explicado, porque eu acredito realmente que seja um projeto benéfico para o Corinthians e que pode ser um futuro aí muito bom pra gente. Muito bom. A gente não aguenta mais, cara. A gente quer ver o Corinthians bem estruturado, bem administrado, brigando pelos títulos, tendo dinheiro para contratar jogadores, tendo dinheiro para a categoria de base, dinheiro para o futebol feminino. Tudo gira em torno do dinheiro. E se o dinheiro é um problema para o Corinthians, você tem problema em todos os setores.
tá? Então, família, é isso. Agradeço a participação de todos. Um abraço e vai Corinthians!